Em 1987, no Brasil, um objeto aparentemente inofensivo foi aberto por curiosidade. E dentro dele havia um material que brilhava no escuro, algo tão fascinante que foi tocado, compartilhado e levado para dentro de casas, sem que ninguém imaginasse que aquilo era altamente radioativo, iniciando um dos acidentes mais graves já registrados no país. E o mais assustador é que tudo começou com algo que parecia completamente inofensivo, uma cápsula encontrada dentro de um equipamento abandonado, que ao ser aberta revelou um pó azul brilhante, chamando a atenção de quem estava ali, que sem qualquer informação sobre o perigo, começou a manusear, dividir e até levar aquele material para outras pessoas, espalhando a contaminação de forma silenciosa. Esse material era o Césio-137, uma substância altamente radioativa usada em equipamentos médicos, que havia sido deixada para trás em uma clínica abandonada, e ao ser retirada sem qualquer controle, acabou sendo levada para um ferro velho, onde foi manipulada sem proteção, iniciando uma cadeia de contaminação que rapidamente saiu do controle e começou a atingir pessoas que não tinham qualquer ideia do risco que estavam correndo. O brilho azul emitido pelo material chamou ainda mais atenção porque parecia algo raro e até bonito, levando pessoas a tocar diretamente na substância, espalhar pequenas quantidades entre familiares e até guardar em casa, sem qualquer noção de que aquilo emitia radiação constantemente, transformando um simples contato em exposição contínua, que começava a afetar o corpo sem causar sinais imediatos claros. Nos primeiros dias, os sintomas começaram a aparecer de forma estranha e confusa, com náuseas intensas, vômitos, tontura, fraqueza e queimaduras na pele que surgiam sem explicação aparente, levando muitas pessoas a acreditarem que estavam apenas doentes ou com algum tipo de infecção comum, enquanto na realidade seus corpos já estavam sendo afetados por níveis perigosos de radiação, que continuava agindo de forma silenciosa e progressiva. Enquanto os sintomas se agravavam, o material continuava sendo manuseado e compartilhado, passando de mão em mão, sendo levado para dentro de casas e até exibido para outras pessoas como algo curioso, espalhando partículas radioativas por diferentes locais, roupas e objetos, criando uma contaminação invisível que se expandia sem qualquer controle, atingindo pessoas que sequer tiveram contato direto com a substância original. E o mais alarmante é que essa contaminação não ficou restrita a um único ponto, porque ao ser transportado para diferentes locais, o material deixou rastros em superfícies, móveis e até no próprio corpo das pessoas, espalhando radiação para ambientes inteiros, o que fez com que o número de expostos aumentasse rapidamente, sem que houvesse qualquer tipo de alerta ou isolamento inicial. Somente quando os casos começaram a se multiplicar e os sintomas se tornaram mais graves, equipes de saúde começaram a suspeitar que algo incomum estava acontecendo, já que as queimaduras não seguiam padrões comuns e os pacientes apresentavam sinais compatíveis com exposição à radiação, o que levou à investigação do local e à descoberta de que a origem do problema estava ligada a um material altamente radioativo. Quando as autoridades finalmente identificaram o material como Césio-137, ficou claro que a situação era muito mais grave do que parecia, porque a substância já havia sido espalhada por diversos pontos da cidade, contaminando casas, objetos, pessoas e até áreas públicas, criando um cenário onde não era possível saber exatamente quantos haviam sido expostos e até onde aquela radiação já tinha chegado. A partir desse momento, uma operação emergencial começou a ser organizada, com equipes especializadas sendo mobilizadas para localizar focos de contaminação, isolar áreas e identificar pessoas expostas, utilizando equipamentos de medição de radiação que revelavam níveis perigosos em locais aparentemente comuns, como casas, móveis e roupas, mostrando que o problema estava muito mais espalhado
do que se imaginava inicialmente. À medida que as medições avançavam, novas áreas contaminadas eram descobertas, revelando que o material havia sido fragmentado e distribuído em diferentes pontos, o que obrigou as equipes a ampliar rapidamente a operação, evacuando residências, interditando locais e recolhendo objetos contaminados, em um esforço urgente para conter algo que já havia se espalhado de forma imprevisível pela cidade. Com o avanço das operações, ficou evidente que a contaminação havia atingido níveis críticos, exigindo a remoção de toneladas de materiais, incluindo móveis, roupas, objetos pessoais e até partes de estruturas de casas, que foram consideradas radioativas, transformando bairros inteiros em áreas de risco e exigindo medidas drásticas para evitar que a exposição continuasse afetando ainda mais pessoas. Enquanto essas tentativas eram feitas, a cidade de Pripyat ainda não havia sido evacuada, e milhares de pessoas continuavam vivendo normalmente por mais de um dia após a explosão, até que, finalmente, a ordem de evacuação foi emitida, com ônibus chegando às pressas e moradores sendo instruídos a sair rapidamente, acreditando que retornariam em poucos dias, sem imaginar que nunca mais voltariam. Com a confirmação do acidente, equipes de emergência passaram a trabalhar continuamente para identificar todos os pontos contaminados, utilizando detectores de radiação em ruas, casas e objetos pessoais, enquanto áreas inteiras eram isoladas e moradores orientados a deixar suas residências, criando um cenário onde o cotidiano foi interrompido de forma abrupta por um perigo invisível que já estava espalhado. Para conter a situação, foi necessário estabelecer áreas de isolamento e controlar rigorosamente o acesso aos locais contaminados, enquanto equipes especializadas realizavam a descontaminação com equipamentos de proteção, recolhendo materiais perigosos e encaminhando-os para armazenamento seguro, em um processo complexo que exigia precisão, tempo e grande mobilização de recursos para evitar que a radiação continuasse se espalhando. As pessoas mais afetadas foram levadas para hospitais especializados, onde receberam tratamento intensivo para tentar conter os efeitos da radiação, enquanto médicos lidavam com um tipo de exposição raro e extremamente perigoso, que exigia procedimentos específicos e acompanhamento constante, revelando a gravidade de um acidente que havia começado de forma simples, mas que agora exigia uma resposta médica complexa. Além dos impactos imediatos na saúde, o acidente também deixou marcas profundas na cidade, com áreas que precisaram ser isoladas, imóveis demolidos e regiões inteiras passando por processos de descontaminação, enquanto a população lidava com medo, incerteza e o impacto psicológico de ter sido exposta a um risco invisível, que alterou completamente a rotina e a percepção de segurança naquele momento. Com o passar do tempo, o acidente passou a ser reconhecido como um dos mais graves envolvendo material radioativo fora de usinas nucleares, sendo estudado como exemplo de como a falta de informação, controle e descarte adequado pode desencadear consequências em larga escala, mostrando que o perigo não estava apenas na substância em si, mas na forma como ela foi manipulada sem qualquer conhecimento. Décadas depois, o caso do Césio-137 ainda é lembrado não apenas pelos danos causados, mas pelo impacto duradouro na vida das pessoas envolvidas, com consequências físicas, sociais e emocionais que permaneceram ao longo do tempo, transformando aquele evento em um marco histórico que evidencia como um simples descuido pode se transformar em um desastre de proporções inesperadas. E talvez a parte mais inquietante de tudo isso seja perceber que não foi um grande erro tecnológico ou uma falha em larga escala que causou o desastre, mas uma sequência de decisões simples, curiosidade e falta de informação, levantando uma pergunta inevitável. Quantas outras situações perigosas podem existir hoje,
sem que as pessoas sequer saibam o risco real que estão correndo ao entrar em contato com algo aparentemente inofensivo.